Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Rogério Lourenço. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical na classe dos adultos. Nós estamos estudando nesse último trimestre, de 2022, a justiça divina. A justiça divina. Estamos estudando o livro, não todo o livro, mas lições baseadas no livro de Ezequiel, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Já estudamos as lições 1 e 2 e hoje nós vamos estudar a terceira lição, que está fundamentada no capítulo 8 do livro de Ezequiel. O título da nossa lição é As Abominações do Templo. O textuário está em Ezequiel capítulo 8, versículo 6, que diz: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Na verdade prática, o lugar mais sagrado da terra santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada no fim dos tempos. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel capítulo 8, versículos 5 e 6, versículo 9, versículo do 9 ao 12, melhor dizendo, e também 14 e 16. Diz assim a leitura: E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes, à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Então disse-me, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas. E cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali as mulheres chorando por Tamuz. E levantou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então, só a leitura bíblica já dá uma base das abominações que havia ali na terra de Israel, tá? Na nação de Judá, mais propriamente no templo. Nós vamos ver que Ezequiel ele é transportado em visão para o templo, e ali Deus mostra para ele essas abominações. Então vamos agora fazer uma introdução, Introdução da nossa aula é quando eu apresento os pontos
principais como uma visão geral da nossa lição. Primeiro ponto, nós vamos ver sobre a visão. Então nós vamos ver, né, a visão, como Deus levou Ezequiel em visões para Jerusalém, haja visto que ele está lá na Babilônia, né, no acampamento judeu ali, à beira do rio Quebar. Então, em visões, ele é transportado para Jerusalém. Então, nós vamos ver no ponto 2 sobre as abominações. Vamos ver aí a parte 1, né, sobre as abominações. E depois nós vamos ver a parte 2 das abominações, que é o subtópico 3. Note aí que é muita abominação, né? O autor aqui, o pastor Ezequiel Soares, ele divide em 2 tópicos, porque tinha a imagem de Tamuz, tinha a adoração dos animais pintados na parede e também tinha adoração ao sol, né? Ao Deus Sol, falso Deus Sol. Ok? Então essa é uma visão geral da nossa lição de hoje. Então vamos para o primeiro ponto. Primeiro ponto aí é sobre a visão. Então nós precisamos entender, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Ezequiel foi em visão, tá? Ele não foi corporeamente a Jerusalém. E o livro de Ezequiel é um livro que contém visões, né? Um livro de visões. Então, no subtópico 1 aí, diz a primeira visão. Então, ou melhor, a segunda visão, desculpa. Então temos aí o seguinte, que Ezequiel, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele tem algumas visões. Daí o autor coloca aí que essas visões fazem parte de uma única unidade literária. Então eu coloquei aqui as visões que Ezequiel teve no capítulo 11. Então, do versículo 1 até do capítulo 1, versículo 1 até o 28, ele teve a visão da glória de Deus. Ele viu os querubins, o carro-trono, digamos assim, né? A glória de Deus foi onde que ele foi chamado. No capítulo 8, que nós vamos estudar hoje, do versículo 1 ao 18, ele tem a visão das abominações do templo, que é o objeto do nosso estudo hoje. Depois, no capítulo 9, de 1 a 11, ele tem a visão da destruição de Jerusalém. No capítulo 10, versículo 1 ao 22, ele tem a visão do afastamento da glória de Deus. A glória vai se afastando do templo. E, por fim, do capítulo 11, versículo 1 ao 25, ele tem a visão dos governantes ímpios e da retirada total da glória de Deus do templo e da cidade de Jerusalém. Então, do capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos aí cerca de 5 visões, né? Cerca de 5 visões. E a visão que nós vamos estudar aqui é a do capítulo 8, que é a segunda visão, tá? Então, a segunda visão do capítulo 8 é a que nós vamos estudar aqui. O subtópico 2 aí, subtópico 2, diz as visões das abominações do templo. Então, Ezequiel foi levantado pelo Espírito Santo, né? Ele foi levantado, a Bíblia diz, né, que ele foi levantado entre a terra e o céu, e ele foi levado para Jerusalém, mais propriamente tendo visões do templo. Então essas visões que Ezequiel tem ali, dessas abominações, elas são visões que mostram fatos que estavam acontecendo ali. A adoração estava acontecendo, né, naquele período. A idolatria, adoração falsa, né, idolatria. Também mostra coisas que iriam acontecer a curto prazo, a médio e a longo. Então Deus mostra essas visões com objetivos, né? Para mostrar que eles estavam em idolatria, para mostrar que viria o juízo, tá? Mas como nós aprendemos na lição passada,
quando veio a palavra do Senhor a Ezequiel sobre o fim, nós vimos que o fim ele é mais amplo, não é só sobre a terra de Israel, mas tem um viés também escatológico, né? Então ele está vendo ali visões de coisas que estavam acontecendo ali, ele está tendo uma revelação de coisas que estavam acontecendo, né? De coisas que iam acontecer a curto, médio e a longo prazo. E essa é uma dica que nós damos para quem quer aprender os profetas, estudar os profetas, né? Nem sempre é tão fácil entender os profetas, porque às vezes eles estão falando sobre coisas que vão acontecer agora, daqui a um futuro próximo ou a um futuro bem distante. né? Então aí no ponto 3, subtópico 3, como entender as visões de Deus? Como entender? Então Ezequiel foi transportado em espírito para a Babilônia, da Babilônia para o templo em Jerusalém. Então, a primeira coisa aí, era uma visão em tempo real. Então, estava acontecendo naquele momento a adoração no templo, tá? Só que não foi uma visão física. Como que nós sabemos disso? Pela expressão do versículo 3 do capítulo 8. Ou seja, não foi uma visão física, não foi um transporte físico. Ezequiel não foi transportado fisicamente. Ele foi em visões de Deus. Então, como que nós entendemos isso? A Bíblia diz no versículo 3 do capítulo 8: me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Então, ele não foi fisicamente para a Babilônia, ok? Para Jerusalém, desculpa. Ele está na Babilônia e a Bíblia diz que ele foi levado em espírito, né? Em espírito para a Babilônia. Lá no comecinho do capítulo de número 8, você vê isso, né? Você vê capítulo 8 de Ezequiel. Diz aí: sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim, e olhei e eis uma semelhança com uma aparência de fogo, né, como se fosse um homem, uma aparência de fogo, dos seus lombos para cima, né? Desde a aparência dos seus lombos e daí para baixo era como fogo, da cintura para baixo como fogo, né, melhor dizendo, e dos lombos para cima o seu aspecto era como cor de âmbar. Então o que aconteceu? Ele estendeu algo como uma mão, né, como se fosse uma pessoa, pegou os cabelos da minha cabeça e o Espírito me levantou entre a terra e o céu. Olha o que diz aí: entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Quer dizer, não foi um transporte físico. Lembra quando Filipe foi arrebatado de um lugar, já estava no carro do eunuco de Candace? Aquilo ali foi um transporte físico. Aqui não, aqui Ezequiel foi em visões. Então nós precisamos entender isso, ok? Terminamos aqui então o ponto 1. Se você tem algum comentário, deixa aqui que nós vamos interagindo com você. Então, ponto 2, sobre as abominações, parte 1. Então, como eu disse na introdução, o autor ele separa, né, parte 1, parte 2. Parte 1, parte 2 das abominações do templo. Então, aí no subtópico 1 aí, nós temos aí a imagem de ciúmes. Está lá no versículo 5. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta de entrada, estava a imagem dos ciúmes. Tá? O ciúme aí, no hebraico é kiná, significa zelo, ciúme ardente, ira. Logicamente, o ciúme de Deus aqui não é um ciúme humano, tá? É um ciúme, é uma figura de linguagem, digamos assim, né? Para
representar o sentimento que Deus tinha quando ele estava sendo trocado por imagem de escultura. E é o que acontece até hoje, né? E a palavra imagem é semel em hebraico, né? Que significa imagem, ídolo, né? Que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Azerá, deusa também conhecida como bosque ou poste ídolo. Então, alguns entendem que esta imagem dos ciúmes era uma Azerá, né? Ou Azera, que era Azerá mesmo, o acento está no final. Com a deusa conhecida como um poste ídolo, né? uma imagem de madeira. O rei Manassés ele colocou no templo de Jerusalém uma imagem dessa de madeira, né? Você pode conferir 2 Reis 21, 3 e 7. Então, o uso desta expressão imagem de ciúme se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. Então, quando Ezequiel vai em visões, a primeira coisa que ele vê é a imagem dos ciúmes, uma imagem, uma estátua, digamos assim, para adoração. E alguns entendem que era a imagem da deusa Azerá, Azerá, que é também conhecida como bosque ou poste ídolo na Bíblia. Tá? Então isso provocou o ciúme de Deus. Essa foi a primeira abominação. Aí, no ponto de número 2, no subtópico 2, melhor dizendo, né? O culto aos animais e aos répteis. Está lá no versículo 10. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede ao redor em todo o redor. Então, olha aí que coisa interessante, ó. Então, ele está no templo em visões e ele vê animais pintados na parede, tá? E nessa visão, olha que coisa interessante isso aqui. O profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras do templo. Era algo talvez que parece que estaria oculto, né? Dá uma impressão que era algo que estava escondido ali, mas Deus, que vê todas as coisas, estava vendo que o povo estava praticando a zoolatria. O que é a zoolatria? Adoração aos animais, né? Adoração aos animais. Então ele vê animais pintados na parede, né? E ali o povo adorando esses animais. Tinha imagens de répteis, de animais abomináveis, né? E de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em redor. Então, uma parede cheia de imagens, pinturas de animais, e os judeus estavam adorando aqueles animais. Subtópico 3, os 70 anciãos. Então está lá no versículo 11, né? A palavra ancião, no hebraico é zaken, né? E no grego é presbíteros. Presbíteros, que significa o mais velho. Então, ambas se referem tanto a pessoas velhas como também a líderes comunitários. Então a palavra literalmente significa o mais velho, porém ela também é aplicada a líderes. Então aqui nós temos 70 líderes de Israel. E o que é que eles estavam fazendo lá no templo, na visão de Ezequiel? Olha aí. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subiu uma espessa nuvem de incenso. Então os anciãos estavam lá adorando aquelas imagens pintadas na parede. Agora aqui nós precisamos fazer uma observação grave, né? Esses 70 anciãos eram 70 líderes. Tá? Então a própria liderança do povo de Israel estava
adorando falsos deuses pintados na parede. Olha que coisa triste, que isso também, logicamente, provocou os ciúmes de Deus. De Deus está sendo trocado por uma imagem de Azerá, por pinturas na parede. E nós vamos dizer na parte 2 que Deus também foi trocado pelo Tamuz, né, um deus falso, um deus de origem suméria, de origem babilônica, né, na região da Suméria, que era o deus da vegetação, e também trocado pelo próprio sol, que ele criou. Nós vamos ver na parte 2 aí das abominações. Mas antes, se você tem algum comentário, pode deixar aqui, nós vamos interagir com você, né, responder, dar um joinha no seu comentário, um coraçãozinho, e aprender juntamente conosco, ok? Então vamos agora para o último ponto, o ponto de número 3. Ponto de número 3. Sobre as abominações, parte 2. Como eu já disse, né, eram muitas abominações, então o autor ele divide em parte 1 e parte 2. E aí nós vamos agora para o subtópico 1. O subtópico 1 aí, o ritual de Tamuz, versículo 14 da nossa leitura bíblica em classe. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Olha que situação, né? Então, esse falso deus, ele era uma divindade babilônica de origem suméria. Ele era considerado o deus da vegetação, né, e dos rebanhos. Então por que essas mulheres estavam chorando? Porque havia uma crença de que no outono, né, quando geralmente as folhas secam, as árvores secam, né, o deus Tamuz, ele ficava 6 meses morto no submundo, no período da seca. Então ele ficava 6 meses vivo na época das chuvas e 6 meses morto na época da seca. Olha que antagonismo com o nosso Deus verdadeiro. Deus é vivo por toda a eternidade. Então, assim, anualmente havia um ritual de lamento. Então, as carpideiras, quem eram as carpideiras? Aquelas mulheres que choravam, eram contratadas para chorar nos velórios. Então, elas choravam em favor de Tamuz, né, no 2º dia do 4º mês, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. Olha que ignorância, né? E eles estavam trocando o Deus verdadeiro, né, que já permite a chuva, que já regulou a natureza para chover no tempo certo, tempo de frio, tempo de calor. Eles estão trocando esse Deus por um Deus que na cabeça deles morria, ficava morto 6 meses e ficava vivo os outros 6. Né? É uma ignorância tremenda da idolatria. Então aí no subtópico 2 aí, os adoradores do sol. Então olha que as abominações eram várias, né? A imagem do ciúme, o que tudo indica que era uma estátua de Azerá, as pinturas na parede, o deus Tamuz, o deus falso, e agora o próprio sol. Olha o que diz o versículo 16 aí, né? E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então, o que eles estavam fazendo? Viraram as costas para o templo, tá? Viraram as costas para o templo, ou seja, dizendo que viraram as costas para Deus, digamos assim, e estão adorando o sol, né? Cerca de 25 homens, provavelmente líderes também, né? Estavam adorando
o sol. Então, no finalzinho desse ponto aí na sua revista, diz: todo esse ritual, as falsas divindades, revela a apostasia generalizada. Todo o sistema estava corrompido. Não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade. Então, a paciência de Deus, digamos, já havia findado. E agora eles iriam sofrer as consequências, né? Em 586, como nós já aprendemos, Jerusalém foi destruída e a principal causa foi a idolatria. E aí nós vamos agora para o último ponto, o último subtópico, é o 3. Os anciãos na casa do profeta. Então, os anciãos, Ezequiel, como nós já aprendemos, ele morava na beira do rio, né? Então havia ali o local dos exilados, ele morava ali. Então, diz aí que parece que esses anciãos exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia no momento uma liderança espiritual centralizada. O rei Joaquim, que no momento do cativeiro de Ezequiel estava na Babilônia, só que ele era preso. Então, os anciãos, eles se reuniam na casa de Ezequiel, né? Talvez para buscar a mensagem de Deus, né? Mas ao que tudo indica, eles também eram idólatras, né? Ao que tudo indica, eles queriam talvez saber a vontade de Deus, mas ao que tudo indica, eles também eram idólatras. Os anciãos vinham em busca da palavra com certa frequência à casa de Ezequiel. Só que nós lemos lá no versículo 14, capítulo 14 de Ezequiel, versículo 1 diz: E vieram a mim alguns dos homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos no seu coração e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Então eles iam buscar ali a palavra do Senhor, mas não com o sentimento de arrependimento, tá? Então, na verdade, eles também eram idólatras, ok? Terminamos esta lição só fazendo aqui uma rápida recapitulação, né? Uma rápida recapitulação. O que nós aprendemos hoje? Aprendemos sobre a visão do capítulo 8, a visão das abominações no templo. Então nós vimos no tópico 1 sobre a visão, como foi essa visão, de que maneira Ezequiel foi transportado, né? Não foi fisicamente, mas em visões de Deus. Vimos as abominações em duas partes. Parte 1, a imagem dos ciúmes, né? Uma imagem de Azerá que eles adoravam, os animais pintados na parede que os anciãos estavam adorando ali, 70 homens. E na parte 2 nós vimos a imagem de Tamuz, o deus Tamuz, as mulheres chorando, né? Lamentando a morte do deus Tamuz, querendo que ele volte à vida para que ele mande chuva, um deus falso. E também vimos o povo de Israel chegar ao ponto de adorar o próprio sol, sendo que foi Deus quem criou o próprio sol. Como que deixa, é o que diz em Romanos, o povo adorou a criatura e abandonou o Criador. Tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe. Eu te espero na próxima aula, em nome de Jesus.